eu sempre divulguei o conteúdo do meu OnlyFans no meu próprio Instagram. E com isso veio muitas propostas também de muita gente que queria. Eu nunca postei nudes, né? Eu sempre postei fotos sensuais. E veio muita proposta não só de conteúdo explícito, mas também de pessoas que queriam sair comigo por dinheiro e algumas propostas um pouco mais estranhas, enfim. Eu comecei, acho que há uns 3 anos atrás, trabalhando em boate, atendendo presencial. Isso foi mais ou menos um pouco após o período de pandemia, né? Vim de uma família de classe média alta, já falava inglês e tudo mais, estudei essas coisas. Quando eu vi que eu tive coragem de abrir um OnlyFans e eu comecei a receber muitas dessas propostas, eu fiquei sabendo de um site que você conseguia arrumar um sugar daddy. E aí eu fiz o meu cadastro e na minha cabeça eu nunca ia ser aprovada, porque é muito burocrático e tem uma fila de espera imensa. E aí eu fiz meio da mesma forma que o OnlyFans, porque o OnlyFans também é muito burocrático para você entrar. E aí eu fiz da mesma forma, assim, meio como quem não quer nada. E aí eu fui aprovada, quase imediatamente. E aí eu entrando, mexendo no site, eu comecei a pensar, poxa, pode ser legal ter uma experiência como essa, né? A experiência de você sair com um cara mais velho e que tem uma condição financeira melhor. E aí eu comecei a ter coragem de ter experiências dentro do site também. No site, as relações funcionam da seguinte forma: você entra em contato com a pessoa e você combina tudo antes. Tudo é combinado antes, os encontros são combinados antes. Geralmente, a proposta do site não é que você receba por encontro. A proposta do site é que você tenha um relacionamento fixo com alguém e que essa pessoa te auxilie no dia a dia, com faculdade, as suas contas, ou qualquer coisa que você precisar. Mas a ideia do site não é que você receba por encontros. Depois da pandemia, né, que eu e muita gente, né, ficou sem trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa boate com uma amiga, uma pessoa que eu conheci do meu bairro, uma menina, que ela trabalhava e me levou para conhecer uma boate em Jacarepaguá. Foi minha primeira boate. Cheguei lá bem assustada, com vergonha e tudo mais. Mas fui bem recebida e aprendi muito lá, sabe? E tem riscos, né? Apesar que na boate tem mais segurança e tudo mais, mas mesmo assim, né? Existem vários riscos. Então eu pensava numa outra forma, né? Não que aquilo não fosse o meu trabalho, né? Durante por um longo prazo. Até que um dia uma mulher que eu admiro bastante, a atriz pornô bem conhecida, Elisa Sanches, foi lá na minha boate se apresentar e tudo mais. Eu conheci ela e conversei um pouco com ela e tudo mais. E aí comecei a ver que ela e também outras meninas que ela trocava divulgação trabalhava com conteúdo online que eu até então não conhecia muito sobre esse mundo. Aliás, eu não conhecia absolutamente nada, assim. Já tinha escutado falar, né? De algumas plataformas, né? A OnlyFans é bem famosa, assim, escuta, mas não fazia ideia que uma pessoa que, né, no caso eu, não famosa, poderia ganhar dinheiro e trabalhar com isso e tudo mais. Mas eu comecei a ver pelo perfil dela e comecei a olhar o perfil de outras meninas, meninas comuns, não famosas e que trabalhavam com isso e apenas com atendimento online. Foi quando eu decidi me dedicar. E eu acho que o OnlyFans foi o que abriu as portas para eu poder começar a ter algumas experiências diferentes nesse sentido. Quando eu comecei no OnlyFans, essas propostas nunca me incomodaram. Sempre encarei como uma coisa que faz parte, né? Se você tá nesse mundo, você tem que. Você tá sujeito a esse tipo de coisa.
Mas no site foi um pouco diferente, porque você tá tendo experiências reais com pessoas reais, não é só atrás da internet, sabe, atrás de uma tela, não é só virtualmente. E a minha primeira experiência no site, eu lembro que eu tinha 19 anos e, e aí eu comecei a sair com um cara. E eu lembro que nessa época eu trabalhava muito. E eu pegava metrô pra trabalhar. Na época eu tinha 19 anos e eu comecei a sair com um cara que tinha uns 49, 50 anos por aí. E nessa época eu pegava metrô, é, eu trabalhava como auxiliar administrativa. E eu passava muito em cartórios, eu tinha que ir muito em cartório, eu tinha que ir muito em junta comercial. E eu lembro que eu pegava um trem, aí eu atravessava a linha vermelha do metrô e depois eu pegava mais um trem. E eu lembro que eu sempre fiquei muito cansada, eu detestava isso, porque às vezes estava muito calor. E aí eu tava saindo com esse cara e de repente lá, quando eu tava trabalhando, sei lá, no metrô, ele me mandava uma mensagem falando pra gente se ver hoje. E eu pensava, poxa, eu tô aqui agora, eu tô cansada, eu tô, sabe, eu tô nessa situação, quero ir pra casa. E eu fazia tudo isso pra ganhar um salário mínimo, né? E aí ele me chamava e eu pensava, tá, eu tô aqui agora, mas daqui a 3 horas eu vou estar no restaurante mais caro da cidade, tomando o vinho mais caro que tem, sabe? Eu vou estar que nem uma princesa. E eu comecei, né, com vergonha também, comecei a. Entrei em algumas plataformas, comecei a criar alguns conteúdos, um pouco tímida e tudo mais. E aos poucos a gente vai aprendendo mais, né? Pesquisando coisas, se inspirando em outras pessoas. E comecei a investir em fazer parceria com outras meninas. Depois dali eu simplesmente não parei mais. Comecei a cada vez buscar mais parcerias. E aí comecei a entrar em plataformas novas, comecei a trabalhar com pessoas diferentes. E aí fui desenvolvendo e começando a ganhar dinheiro de fato na internet, assim, sabe? Não só vendendo conteúdo, mas fazendo chamadas de vídeo. Quando eu comecei a fazer a chamada de vídeo, fazia assim com frequência e comecei a ver que, nossa, realmente dá para ganhar dinheiro na internet. Então, realmente, eu não preciso. Chegou um momento que eu não precisava mais trabalhar em boate, sabe? E eu simplesmente parei de ir. Parei de ir pra boate e comecei a trabalhar, ficar online e empolgada, feliz de ver que tava dando certo, né? Porque era o meu plano. Para mim, eu comecei fazendo programa, faço conteúdo hoje. A minha fonte de renda hoje, 99,9% é conteúdo. Eu ainda faço programa, tanto é que eu estou indo agora para São Paulo para fazer programa. Aqui no Rio faço programa também, mas é assim, muito menos. Até porque eu não anuncio em nenhum lugar. Não anuncio em site nem nada. É mais quando alguma pessoa manda para mim: oi, Amira, você faz programa, faz atendimento, tá aqui no Rio e tudo, e fecha comigo. Aí eu faço sim, com certeza. Mas eu acho que tem a seguinte coisa: essa questão de você fazer conteúdos, ela gera, tem todas as dificuldades, claro, mas ela gera pelo menos em mim, não posso falar por todas, um comodismo muito grande, sabe? Porque você viaja, faz uma viagem para Florianópolis. 5 dias é coisa pra caralho. Você grava com uma quantidade muito grande de pessoas. Você tem muito conteúdo guardado que vai te render conteúdo para um mês ou mais de um mês. Aí você fica sentado na sua casa, acordando 11 horas da manhã, posta suas coisas no Instagram, no Twitter, que você leva, vamos jogar muito alto, 3 horas. 3 horas para organizar e postar tudo. E o resto do dia você faz o que você quiser, entendeu? Gera um conforto muito grande. Tem que se esforçar. Sim, tem suas dificuldades, sim, mas gera um conforto muito grande. Eu me cobro muito para continuar atendendo por causa disso. Porque eu penso que eu tenho que juntar a maior quantidade de dinheiro possível. E todo dinheiro é bem-vindo. E às vezes eu me sinto um pouco, como é que eu vou falar? Dividida. Pensando assim, dividida. Porra, eu respeito
o meu ser. Eu me respeito em termos de não querer fazer esse programa, mas aí eu vou estar desrespeitando a Mira do futuro, que precisa de juntar o máximo de dinheiro que ela pode. E hoje em dia eu posso me dar certos luxos. Quando tem algum cliente que eu já atendi e que eu não gostei, eu não atendo de novo. Mas antigamente, quando eu comecei a fazer programa, que eu via que mesmo com esse negocinho aqui, que eu não sei nem o nome, mesmo com peito pequeno, mesmo com mancha de pele, mesmo com isso, mesmo com aquilo, as pessoas pagavam pra ficar comigo. Eu falei, peraí, eu sou gostosa assim? As pessoas pagam bem pra transar comigo, mesmo com isso, mesmo com isso. Então, peraí, eu sou gostosa, velho. Não é por aí também, não. O programa, assim, foi uma virada de chave muito grande. Quando eu fui pra venda de conteúdo, eu já tinha essa coisa, assim, de me valorizar mais e de me achar bonita por causa do programa, porque me ajudou muito nesse sentido. Assim que eu comecei em 2020, eu também fazia programa. Hoje eu ainda faço, assim, quando me procuram no Twitter. é, Quando eu comecei, eu era mais, assim, aberto às propostas, sabe? Tipo assim, qualquer coisa por dinheiro. Porque no começo, como eu te falei, eu fazia pouca grana com OnlyFans. Então eu era mais assim, tá pagando, eu vou. Hoje em dia, eu tô conseguindo, né, me virar melhor com OnlyFans e tudo mais. Eu não chego a colocar anúncio como eu colocava lá, como eu coloquei há 3 anos, mas quando aparece, assim, se for uma pessoa que me agrade um pouquinho, eu digo assim, de eu me atrair um pouquinho, sabe? Se rolar alguma coisa, eu até vou. No fim das contas, a gente pode resumir os dois como trabalhadores do sexo, né? Quem grava e quem faz programa, mas a diferença é grande, porque quando eu me joguei assim na prostituição, assim que eu, lá em 2020, 2019 para 2020, eu passei por muita situação estressante. Eu tive problema com droga, droga pesada. Passei por situações péssimas, sabe, desagradáveis demais. E já com a criação de conteúdo, eu tive uma experiência bem mais tranquila, sabe, bem mais de boa. Claro que eu te falei, também, a gente também passa por situações chatas de você gravar com a pessoa tá drogada, então de você gravar com uma pessoa e a química não bater muito, mas aí acabou. Aí, se der pra gravar, você grava, se não der, tá bom, tchau, cada um é pro seu canto. Então, pra mim, a diferença nossa, é crucial, ainda mais pra saúde mental, entendeu? E aí saía com ele, só que depois eu ficava me sentindo muito mal. Porque é uma coisa que mexe com o seu psicológico. Você só sair com alguém, mesmo que não seja só por dinheiro, porque tem que ter uma afinidade. Você acha muito difícil você conseguir sair com alguém assim, direto e não ter nenhum tipo de afinidade com essa pessoa. Você tem que pelo menos estar confortável na companhia da pessoa. Mas mesmo assim não é suficiente, né? E isso acaba mexendo um pouco com o seu psicológico, né? Pelo menos comigo foi assim. E aí eu ia da pessoa cansada no metrô pra pessoa que tava no restaurante mais caro de São Paulo pra uma pessoa que sabe que aquilo não tá realmente te fazendo feliz. E eu ia da pessoa que tava cansada no metrô pra noite, uma pessoa que tá super bem arrumada, super bem vestida, num restaurante super legal. E depois que você chega em casa, fica um vazio, porque você sabe que você não ia estar com aquela pessoa se não fosse pelo dinheiro. Só que ao mesmo tempo você quer estar com essa pessoa, porque você sabe que depois você vai ganhar muito dinheiro, muito fácil.